Deus. Pai, aqui está teu servo, que será o canal, o porta-voz para o teu povo nessa noite. Fala, Senhor, que os teus servos ouvirão a tua voz. Usa o teu filho de forma especial, de forma tremenda, de forma gloriosa, e que no abrir dos seus lábios o teu nome venha a ser glorificado. Em nome de Jesus nós repreendemos toda intervenção maligna, tudo aquilo que vem de encontro à tua palavra, à mente do teu filho, ó Deus. Nós repreendemos em nome de Jesus, e que o abrir dos seus lábios, a tua voz ecoe em nossos corações, em o nome de Jesus. Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tributamos ao Senhor Deus toda a honra que a Ele é devido. E nós glorificamos o Senhor nessa noite por estar aqui com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do nosso irmão o presbítero André, meu amigo de longas datas. Tive o privilégio de ter esse moço como músico no meu casamento. Foi ele que cantou no meu casamento. E eu louvo a Deus por isso. Ele ainda era solteiro na época ainda, e a gente construiu uma amizade, e eu louvo a Deus pela vida dele. Passamos um bom tempo no ministério, trabalhando, servindo a Deus, mas aprove a Deus também, não é? Que os dois tomassem rumos diferentes, e eu disse para André que quase que a gente ia parar no mesmo lugar, não é? Aqui na Igreja Batista do Brasil. Louvo a Deus pela vida do pastor Jurandir. Quero dizer para o senhor que eu sou um admirador seu. Desde que abriu a igreja aqui, e que era lá a sede era lá na Rio Branco, né? Sempre admirei os trabalhos, acompanho em eventos sempre, às vezes estou por aqui. Estive num evento aqui do senhor e não foi, André? Geralmente quando tem evento de mulheres, as irmãs da igreja, eu recomendo que venham. E eu louvo a Deus, viu? Pela sua coragem, pela sua fé, pela sua simplicidade e também pela sua humildade. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom serão confirmados pelo Senhor. A Bíblia diz: observe os passos de um homem íntegro e veja que o seu destino será de paz. E eu tenho certeza que vocês aqui, varões, homens, vocês estão de parabéns com a liderança que vocês têm. Vocês só têm a crescer, não é? Vocês têm de fato um pastor que cuida, que zela. E observar aqui a organização aqui desse departamento de senhores, a gente já percebe que é alguém que se preocupa com a igreja, não é? E com os departamentos. Então vocês estão de parabéns, e eu continuo louvando a Deus pela sua vida, pastor. E para mim é uma honra imensa. Quando o Andrezinho me convidou, não é? A gente fica um pouco trêmulo, né? Porque quando você tem uma pessoa que você admira muito, eu admiro as mensagens, admiro a liderança, então você fica um pouco trêmulo. Então, se caso faltar um pouco aqui a voz, diante da simplicidade desse homem aí. Amém, irmãos? Louvo a Deus pela vida desse departamento. Dou graças a Deus por estar aqui com vocês. Rever ali meu irmão também, Robson. Tive o privilégio de trabalhar em uma congregação em que ele congregava com a gente. Um servo de Deus, uma família abençoada. Está também conosco nosso irmão lá, o levita Leonardo, congrega com a gente. Deus abençoe, nós convidamos. É outro também que é um fã seu. Vira e mexe, ele está por aqui. Aquele rapazinho lá, é o Léo Bencinha, está sempre por aqui. Não é?
vez em quando ele estava lá na Primeira Igreja Batista, ou na Batista do Brasil. Não é? Então, irmãos, eu louvo a Deus por isso. Eu cheguei um pouco atrasado, que já agora, finalzinho da tarde, no cair da tarde já, um sobrinho meu caiu de uma altura de aproximadamente quase 9 metros de altura. Ele trabalha com aquelas placas solares e ele pisou em falso e desceu em queda livre. E foi a mão de Deus mesmo que sustentou, que ele só fraturou os 2 punhos, mas estava próximo da rede elétrica. E se ele, não é, no desespero, tentasse pegar nos fios elétricos, provavelmente não teria suportado a carga e com certeza seria pior, mas graças a Deus ele só fraturou os 2 punhos. Peço aos irmãos que ore por ele também é um servo de Deus, levita. Ele é muito amigo de um jovem que casou aqui, Rafael, né? Rafael, acho que foi para Salvador, congregava aqui, acho que era Rafael o nome dele, trabalhava junto com ele, não é? Mas peço aos irmãos que orem para que Deus possa restaurar a sua saúde. Queridos irmãos, eu quero com temor e tremor convidar a vocês para nós lermos um texto bíblico na palavra de Deus. Capítulo de número 3, versículo de número 1 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro considerado o livro do Espírito Santo, né? Dado a grande atuação do Espírito, que é vaticinada pelo escritor desta carta, o Dr. Lucas. Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Eu creio que o Senhor terá uma palavra para nós nesta noite. Diz assim o texto sagrado: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração à nona. Pedro e João subiam ao templo na hora da oração à nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias o punha ali para pedir esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João que ia entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse-lhe: olha para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Em outras versões, levanta e anda. E pegando-o pela mão direita, que mão? Levantou-se imediatamente, os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começou a andar. E entrou com eles no templo. Entrou onde? Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. E você diz amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse é um texto muito conhecido da igreja. A maioria dos que estão aqui, salve-se alguns talvez que tenham pouco tempo de fé, e mesmo com pouco tempo de fé, provavelmente você já ouviu falar
dessa passagem bíblica, escrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, e o versículo 1, onde o texto narra um acontecimento onde estava à porta de um templo um homem aleijado. Onde ele estava? Na porta do templo, um homem aleijado. Se ele era paralítico, aleijado de ambos os pés, logo esse homem não podia adentrar o templo. Logo esse homem não se locomovia com facilidade ou com seus próprios impulsos. Ele dependia de outro para lhe locomover de um lado para outro. E o que se percebe é que alguém que tinha, André, condições físicas normais, o trazia aquele moço e o deixava na porta do templo, ele paralisado para mendigar esmola daqueles que estavam em movimento. Repita comigo, quem está parado necessita de alguém que está em movimento. Eu já começo aqui a perceber que eu, você, nós, a igreja de Cristo, que não é um corpo inerte, que é um organismo vivo, ela não pode parar. Ela tem que estar em movimento. E como eu estou em uma reunião, em um evento de homens, eu olho para esse texto e encontro ali 3 homens. Pelo menos que o texto deixa claro. 3 homens. Um está à porta do templo e os outros 2 estão caminhando para entrar no templo. Só em observar essa ação, essa atitude, eu já percebo que ir para o templo é um grande negócio. Eu já percebo que sair de casa e ir para a igreja, acontece alguma coisa. Eu já encontro aqui uma lição para mim. Em casa, sofre eu e sofre quem está à porta do templo esperando de milagre, por um milagre. E eu quero crer nessa noite que nós viemos para aqui nessa noite, porque Deus quer movimentar a minha vida, a sua vida, para que os paralíticos espirituais, até físicos, possam caminhar livremente para adorar a Ele. E a igreja, Leonardo, foi criada para se movimentar. Quando resolveram prender a igreja, e no caso aqui, a igreja chamada Israel, que era a igreja do Antigo Testamento, e quando a gente vê o Êxodo, não é? Que é aqueles que foram tirados do Egito para Canaã, e a igreja que é a eclésia, aqueles que são tirados para fora, nós que estávamos escravizados no mundo, a gente percebe que lá no Antigo Testamento aprisionaram a igreja, pastor, mas Deus não quis a igreja aprisionada no Egito.
A igreja tinha um tempo certo, o povo de Israel tinha um tempo certo de ficar ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que 400 anos atrás, Deus tinha falado para Abraão: Abraão, a tua descendência será escrava neste lugar por 400 anos. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a história de Abraão, a gente percebe que Abraão vai sacrificando em vários lugares. Mas quando chega no Egito, Abraão não sacrifica. Do Egito, Abraão traz Agar. E que causa um grande problema. E é lá no Egito que o povo de Israel vai se refugiar. Mas o texto diz que levantou-se um faraó que não conhecia a José e começou a escravizar. Escravo não tem liberdade. Escravo não tem direito de ir e vir. Ele depende de outrem para sair e chegar. E isso acontecia conosco. Nós éramos escravos do pecado. Mas graças a Deus, que João 8,32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quanto de nós que estamos aqui nessa noite não éramos escravos por alguma coisa, por algum problema, mas o Filho de Deus se manifestou para quebrar as algemas. E hoje nós estamos aqui levantando as mãos para o céu e dizendo: eu te dou glória, eu te dou glória. Aleluia. Você não sabe a importância, o quanto é importante você valorizar este momento, esse espaço, esse ambiente. Porque esse ambiente não é ambiente para os mortos. Porque a Bíblia diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as que são da terra. O pastor apresentou aqui a comissão. Os irmãos que vão estar assistindo o departamento de senhores. E todo investimento, todos os nomes que eles citaram aqui, não foram para trazer recurso financeiro para a igreja, não. Foi simplesmente para cuidar de almas, de vidas, de pessoas. Sabe o que ele fez aqui nessa noite? Ele chamou alguns homens e disse: eu preciso que vocês se movimentem. Porque o futuro da igreja, o futuro dos homens de fé, depende do movimento que eles vão fazer na cidade, na igreja, na rua, aonde quer que você esteja. Faça movimento. Aleluia. Deus não chamou a igreja, muito menos os homens, sem nenhum machismo, para ficarmos sentados, irmãos, mesmo no século 21, na época do empoderamento das mulheres. As mulheres continuam em casa olhando para a gente e espera da gente uma atitude. Vocês olham para o pastor Jurandir, espera dele uma atitude, espera dele uma ação. Quando ele age, a igreja reage. Quando você age, seus filhos reagem. Quando você age, sua mulher reage. Como está o seu movimento? O texto diz que Pedro e João subiam, movimento, ao templo. Pedro e João subia ao templo na hora da oração, a nona. E lá vai eles orar. Quando eles, acontece que
um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias punha ali, estagnação, para pedir esmola aos que entravam. Ou seja, alguém que necessitava, alguém que estava sem condições de se locomover, depende de pessoas que entram e saem. Eu conheço uma irmã, eu não sei se hoje ela dorme no Senhor, acho que não, está em Salvador, mas muito simples essa irmã. E um dia de manhã, ela morava próximo a um médico, e ela nunca tinha uma aproximação, uma relação muito boa, como qualquer servo de Deus deve ter com seus vizinhos, os colegas de empresa, de trabalho. Mas, por ser um médico, ela ser muito simples, então sempre cria aquela ilha, uma evangelização mais direta. Mas não existe evangelização melhor do que o grande testemunho que a Igreja de Cristo dá. E sempre que ela, de manhãzinha, estava ali varrendo a calçada, passeio, que passava um irmão, ela saudava com a paz do Senhor, com alegria muito, sabe, aquela alegria, aquele prazer e tal. E o médico começou a perceber que todas as vezes que ele estava ali e que passava alguém que professava a fé, aquela irmã tinha o prazer de dizer a paz do Senhor Jesus. E ele ficava intrigado com aquilo. O que é que ela tem? Que paz é essa? E ele quis conhecer essa paz que aquela simples irmã tinha. Ou seja, o movimento da fé daquela irmã movimentou uma outra pessoa, em que ela não tinha condições, não é? Talvez por conta da sua simplicidade, ela se achava incapaz de o evangelizar aquele médico. Então ela evangelizou com a sua ação, com a sua atitude. Esse paralítico está sentado à porta do templo. Ele não poderia fazer nada além que estender as mãos e me dar uma esmola. Esses dois apóstolos, eles estavam indo para a oração. Primeiro ponto. Eu já percebo que orar é uma coisa boa, pastor. Porque se eles não fossem orar, o milagre não iria acontecer. Observe que o pastor não esqueceu aqui. Eu não sabia de nada que iria acontecer aqui agora à noite. O pastor não esqueceu de colocar no meio dos líderes o ministério da oração. Alguém responsável pela oração. Porque há uma necessidade da oração. Porque é a oração que movimenta o organismo. Porque a igreja, a gente sabe que ela é uma organização e um organismo. Uma organização que tem seu CNPJ, que tem que pagar água, pagar luz e funcionário e tantas outras burocracia que a gente tem que pagar. Mas o organismo não paga imposto, não paga nada disso não. Mas o organismo expulsa demônio. Mas o organismo cura os enfermos. Mas o organismo leva a saúde para o doente espiritual. E quem alimenta esse movimento é justamente essa oração. E eles caminhavam para ir orar. Quando ele chega na porta do templo, se depara com um moço e disse: me dá uma esmola. Que está aleijado espiritualmente, a única coisa que pode fazer
é depender de outra. É estender as mãos para pedir esmola. Deixa eu te dar uma notícia nessa noite aqui. Eu vim pregar numa igreja onde não tem paralítico. Tem Pedro, tem Tiago e tem João. Não tem homens aqui para pedir esmola. Tem homens aqui para dizer: levanta e anda. Levanta e anda. O mundo está desesperado, o mundo está preocupado, o país está preocupado. Nós estamos na iminência da decisão mais importante do nosso país. E eu sei que a igreja ela não pode ficar alienada, fazer de conta que ela é extraterrestre, que ela é só do céu, não é da terra. Eu sei, mas eu sei também que a dependência da igreja está nas mãos daqueles que confiam naquele que fez o céu e que fez a terra. Por quê? Porque Isaías disse: ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, que impedirá? Se essa igreja, ou se a igreja brasileira, de um modo geral, crer e acreditar que o movimento da fé dela sacode essa nação, vai sacudir. Sabe por quê? Porque o Deus dessa igreja, o Deus que nós servimos, é o Senhor dos exércitos. Irmãos, é um movimento que gera um movimento, é simples. A energia que a gente dependemos dela, e energia é força. A luz aí é um facho de luz, mas energia é força. Agora, para haver essa força na energia, depende de movimento. Depende do movimento. Hoje está desenvolvendo muito e crescendo muito a energia solar, mas talvez ainda 95% dependa ainda das hidrelétricas, que é movimentada por motores, que vai movimentando na água e gerando energia. Pode sair. Quando eu movimento a água, eu gero energia para as pessoas, que vai gerar tecnologia, que vai gerar saúde, que vai gerar prosperidade. Porque uma cidade onde não há luz elétrica, onde não há energia, é uma cidade empobrecida. Então, Deus está à procura nesta noite de homens que estejam dispostos a girar a água para fornecer energia para aqueles que estão fracos, que estão desanimados. E eu quero crer que nessa noite você vai se levantar entre eles e dizer: a partir de hoje a minha vida vai ser movimentada pela fé. Nós precisamos movimentar a nossa vida. Quando eu movimento a minha vida, eu gero energia para as pessoas. Observe que o profeta Ezequiel, a Bíblia diz que quando ele teve uma visão próximo ao rio Quebar, capítulo 1, e quando ele começa a ver, ele diz que viu umas rodas, mas quando ele andava, as rodas rodavam, quando ele parava, as rodas paravam. Ou seja, se eu me movimento, Deus vai se movimentar. Se eu paro, Deus para de se movimentar. Então nessa noite, diga para Deus: eu quero me movimentar, eu quero me locomover para gerar vida nas pessoas. Mesmo com tudo isso, com toda essa visão que ele teve próximo ao rio Quebar,
Capítulo 2, Deus olha para ele e diz: filho do homem, põe-te em pé, porque eu falarei. Deixa eu falar uma coisa aqui. Tem pessoas aqui que um dia disse assim: eu vou me levantar. Porque você teve a visão da glória de Deus, da presença de Deus. No capítulo 1 você vê a glória de Deus. No capítulo 1 você vê a glória de Deus como cor de ambar. Você vê a presença de Deus. No capítulo 2 ele já esquece e está sentado. E Deus diz: filho do homem, põe-te em pé, porque eu quero falar contigo. Sabe o que é que Deus estava dizendo para Ezequiel? Ezequiel, se movimenta, meu querido. Para de achar que a porta de emprego vai chegar na tua casa. Para de achar que vai chegar a prosperidade sem investimento, sem correr risco. Você precisa se movimentar para que Deus possa agir no teu movimento. Eu estou esperando o pastor Jurandir, Deus fazer o milagre. Não, você tem que começar a gerar o milagre. Irmãos, pode olhar em toda a Bíblia, todo milagre que aconteceu. Salve-se, ressurreição de Lázaro, ressurreição do filho da viúva de Naim. Todos os milagres que vai acontecendo, Deus depende de alguma coisa, de um objeto. Deus disse a Pedro, disseram para Pedro assim: Pedro, você precisa pagar imposto, você e o mestre, que ele não paga. E Pedro chegou meio questionando Jesus: estão cobrando imposto aí, o que é que vai fazer? Não está certo e tal, os romanos cobrando imposto da gente. Os soldados aí do templo estão cobrando. Jesus disse: não, Pedro, tem problema nenhum não. Você não é pescador? É, sou. Pois é, pega o anzol, vai no rio. Lança o anzol, fisga o peixe, abre o peixe, tendo o peixe, tem uma F, tu paga por mim e paga por ti. Faz movimento, rapaz. Lança a vara, rapaz, que tem milagre. Aí alguém disse assim: ah, mãe, é que aquele peixe, a tilápia, tinha o costume de pegar um metal, colocar na boca, porque aí, o que acontece? Para que os filhos, como ela fazia desova, para os filhos não voltarem. Concordo, sem problema. Sem problema. Sem problema. Mas que certeza de Jesus, hein? Saber que Pedro ia lançar o anzol e que quem ia apanhar era justa. Mas como um peixe que está com a esterta na boca vai abocanhar o anzol? E justamente a moeda. Escuta, fique em casa, meu amigo, fique em casa, meu irmão, que o peixe vai continuar com o dinheiro na boca. Entendeu? Sai de casa, sai da caverna e começa a caminhar, começa a lançar o anzol da empresa, lançar o anzol no concurso, lançar o anzol da família, que o milagre vai chegar na tua vida. Milagre não está simplesmente parado esperando por você. Você vai ao encontro dele. Eu olho para a Bíblia e no início da Bíblia, irmão. Eu estou vendo Abraão, vem lá, vem cá. E Deus olhou para esse Abraão: o que é que está acontecendo? Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Se movimenta, Abraão. Entendeu, irmãos? E Abraão se movimentou. E Abraão não saiu de lá pobrezinho, não. Ele saiu rico da terra dele. Você sabe quando era que os judeus, os israelitas, eram pobres? No Egito, enquanto eles estavam lá, era tudo pobre. Vivia de comer, de ser pobre que trabalhava. Mas quando a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor, e eu acho lindo aqui. Se não me entrar a memória, capítulo 3, versículo 8. A Bíblia diz que Deus viu, Deus ouviu, viu e desceu. Escuta, Deus vai ouvir, Deus vai ver, ouvir e descer para te socorrer.
Aí sabe o que aconteceu? Israel começou a se movimentar na oração. Deus desceu, chamou Moisés, Moisés foi. Resumo da ópera. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que ele saiu de lá com grandes fazendas. Por quê? Os egípcios começaram a pegar os objetos de ouro e toma. Vai embora. Sabe por quê? Enquanto estavam parados, empobreceu. Começou a se movimentar, a riqueza começou a chegar, a prosperidade começou a chegar. Nós precisamos nos movimentar para a riqueza espiritual chegar. Aí eu quero ser uma bênção, busca, quero ser uma bênção, ora, quero ser uma bênção, vai para a igreja, quero ser uma bênção, diz pastor, o senhor disse ali de noite, que se alguém tivesse uma ideia, se alguém quisesse ser voluntário, pastor, aqui estou eu, Deus vai começar a movimentar a tua vida, através de você, esse grupo prospera, esse grupo cresce, e vidas que estão à beira do abismo, serão alcançadas pela vara que Deus colocou nas tuas mãos. Quem coloca a moeda e o peixe é Deus, mas quem pesca é você. Não fique esperando que Deus vai te dar a vara, entendeu? Vai te colocar numa Ferrari, entendeu? Numa Hilux, entendeu? Deus vai me dar o carrão que eu preciso. Deus vai me dar a casa que eu preciso. Fica sentado que tu vai sentar em casa até que tem vende. Mas se tu se movimenta, Deus dá para tu, Deus dá para outro, Deus dá para outro, Deus dá para outro. Por quê? Porque você se movimentou. Movimente-se, pelo amor de Deus. Quando tu olha para a igreja primitiva, o Espírito Santo é justamente movimento, irmãos. Entendeu? Nós não podemos viver uma vida estática, parada. Está entendendo? Não. Nós precisamos movimentar a nossa fé. Movimentar a nossa vida espiritual. Davi, no dia que ficou parado, arrumou confusão para Israel. No dia que ficou em casa, deu problema. Era para Davi estar na guerra. Davi está em casa. Os israelitas, no calor da guerra, Davi, irmãos, passeando no palácio real. Observando Batseba tomar banho. E o texto é bem resumido. Você acha que aquele foi uma vez só? Foi? Não. É dias. A guerra levava anos. E Davi ali, como se nada tivesse acontecendo. Davi esqueceu de onde ele veio. Onde ele estava. Porque é assim que acontece. Nós estamos lá. Atrás das ovelhas. Fazendo movimento. Brigando com o urso. Batendo no leão. Entendeu? Passando noites. Vou abrir um parênteses aqui para dizer para você que vida de pastor não é fácil, não. Você lê a história de um pastor daquelas épocas. Você o que o pastor fazia? Ele pegava as ovelhas, levava para pastar. Não era dele, dos outros. Se perdesse, se o predador pegasse uma ovelha, o pastor tinha que ter a obrigação de trazer, no mínimo, ou o mocotó da ovelha, ou a orelha, para provar que foi o predador que levou a ovelha e que ele não conseguiu tomar. Do contrário, ele teria que pagar o dono das ovelhas. E o que é que ele fazia? Quando Davi diz que Salmo 23, guia-me mansamente as águas tranquilas, Davi andava quilômetros procurando uma água tranquila, onde não tivesse um predador dentro da água, porque toda água parada era risco. Água parada não é coisa boa, não é bom. Então ele procurava uma água em movimento. Por quê? Porque dava para ver a água se movimentando. Então Davi leva as ovelhas às águas tranquilas para beber a água, ela bebia, procurava a melhor campina. Quando era noite,
tinha que procurar quilômetros de distância uma caverna, e ele pegava aquelas ovelhas, levava para a caverna, colocava dentro da caverna, tirava algumas varinhas, fechava a porta da caverna, vai saber o tamanho da greta lá da caverna, fechava toda, onde ele dormia? Do lado de fora. Enquanto as ovelhas dormem dentro do aprisco, o pastor vigia fora. Escute. Nessa noite, o Deus que lhe escolheu, te escolheu para você se movimentar. Deus quer lhe tirar da sua zonazinha de conforto. Para mim tá bom não, tá bom para você. Para as pessoas que estão perecendo, não. Tá bom para você, mas para seus filhos, não. Irmãos, qualquer filho quer ter o prazer de ver seu pai pegar a Bíblia e dizer, vou para a igreja. Isso parece um Senado, irmãos. Eu estava agora, com o acidente que teve de meu sobrinho, e eu fiquei até mais tarde, esperando a SAMU, quase 1 hora de relógio. Quando eu fui chegar no comércio, meu filho estava no comércio. E aí, quando deu 7 horas, que eu tinha acabado de chegar, ele olhou para o relógio e disse, pai, o senhor não vai pregar? Irmãos, quando ele disse, pai, o senhor não vai pregar? Irmão, eu não olhei mais para canto nenhum. Eu disse, cadê a chave? Me daí que eu estou indo já. Me dá a chave que eu vou embora agora. Sabe o que é que acontece? O movimento de eu aceitar o convite para estar aqui, movimentou meu filho lá. O senhor tem uma responsabilidade agora à noite. O senhor vai pregar, então o senhor tem que ir embora. Se você, pai, não se movimenta, você está criando, me perdoe, que eu sei que vocês têm pastores aqui para instruir vocês. E no quesito família, vocês estão de parabéns. Mas nessa noite, teu filho está esperando você se movimentar. Não é só para ir trabalhar, não é só para ganhar dinheiro, não. É chegar aqui na igreja, dar uma palavra, e seu filho está sentado e dizendo, aquele é meu pai. Aquele é meu herói, meu pai pregou, meu pai é um homem de Deus, meu pai cantou na igreja, meu pai agora tem carro na igreja, mãe. Só não sabe, pastor Jurandir chamou meu pai lá, meu pai estufou o peito, mas mãe, só pra saber, meu pai lá na frente da igreja. Sabe por quê? Porque você se movimentou. Aí quando você se movimenta, a mulher se movimenta, seus filhos se movimentam, aí os filhos do vizinho se movimentam, aí seu filho se fortifica, vai fortificar o do colégio. Olha o círculo. Olha a água girando, gente. Deus quer movimentar a minha vida e a sua vida nesta noite, porque o milagre vai acontecer, mas não vai acontecer com eu parado, sentado, estagnado, olhando o tempo passar, como diz o outro, olhando a banda passar. Não vai passar só a banda não, vai passar ela toda inteira, a vida inteira. Você vai chegar lá de clãs blancos, dizer, o que é que eu fiz da minha vida? Nada. Mas se a partir de hoje você diz assim, Deus me chamou para movimentar essa igreja, Deus me chamou para movimentar a minha casa, a minha empresa, Deus chamou para movimentar a minha família, a minha rua, você vai ver que a sociedade vai ser melhor. É simples. É pregar numa igreja onde o povo, com todo respeito, eu respeito a cultura de qualquer igreja, nenhuma censura, não estou censurando nenhum, maneira de servir a Deus de cada um, respeito de cada um. Mas uma coisa é tu pregar numa igreja, onde tu está pregando, só os irmãos com a paz do Senhor. Aí o amém termina quando você diz assim, Deus abençoe, irmão, estou indo embora. Eu digo, amém, graças a Deus, foi tarde.
Outra coisa é você pregar numa igreja onde você percebe que a palavra vai gerando um movimento. Aliás, quando a palavra chega, os crentes já estão movimentados já. O Espírito vai movimentando as pessoas. É a alegria, é o prazer. Irmãos, todos que ficam, quando você vê alguém, e o nome já diz tudo. Pressão para baixo. Você está andando no nível, desceu. Está entendendo? Se a Bíblia me diz, levantai os vossos olhos para cima, levantai as vossas cabeças, ó portas eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Ele vai entrar onde é ovacionado, onde é glorificado, onde há honra, a glória, a louvor. Pode não ser o que, irmão? A adoração é espontânea. A adoração é você sentir e fazer. Desde quando o nome dele seja glorificado. E aí eu tô terminando. E quando Pedro olha para ele e diz, olha para nós. Irmãos, ele não disse assim, olhe para Jesus, não. Ele não disse, olhe para o Espírito Santo, não. Ele disse, olhe para nós. Olha aqui para mim, homem. E a Bíblia diz que ele olhou esperando receber alguma coisa. Quem está parado, quem está na inércia, espera que quem está se movimentando lhe ofereça alguma coisa. Eu acho muito lindo quando Jesus chega no túmulo de Lázaro e diz assim, Lázaro, vem para fora. O cabra estava todo ligado em atadura. Até o morto, pastor Jurandir, tem que se movimentar sozinho diante dele. Até o morto, Lázaro vem para fora. Vem como, não me pergunte. Eu só sei que ele chegou diante dele. Aí sabe o que aconteceu? Todo cheio de atadura. Aí Jesus disse, desligai-o e deixai-o ir. Sabe o que eu acho lindo aqui? Deixai-o ir, é casa do livre-arbítrio. Faz o que tu quer da tua vida agora. O que é que tu quer fazer? Aí Lázaro disse, vai para minha casa que tem um jantar, tem um almoço lá. Vou movimentar esses apóstolos. Enquanto está o almoço lá, aparece uma mulher chamada Maria, dizendo, vou movimentar um frasco de alabastro que está há muitos anos parado. Quebrou o frasco, jogou lá. E sabe o que aconteceu? Hoje à noite aqui eu estou falando daquela mulher, porque ela se movimentou. Quando você se movimentar, o milagre vai acontecer, a notícia vai correr, pessoas serão alcançadas, o nome de Jesus será glorificado. Amanda, rebre a fai. Aleluia! Deus está à procura de pessoas que saiam da inércia. Quer uma vida melhor? Fique esperando. O pastor não. Esperando o patrão não. Tem gente aqui que está, oh Senhor, como eu queria ter a minha empresa. Só queria, passado. Oh Senhor, como eu queria montar meu negócio. Só no passado. Diga assim, eu vou montar meu negócio porque o Deus que me chamou é fiel para me abençoar. Deus não lhe chamou para viver, vender a tua inteligência para os outros. Você vende a sua inteligência por R$1.200 e o outro enriquece e você continua vendendo por R$1.200. Mas se você se movimentar, você, além de aumentar a tua renda, tu vai gerar renda para outra pessoa. É um movimento, igreja. Eu estou com medo de arriscar, porque deu errado a primeira vez. A minha fé é medida pelo risco que eu vou correndo.
Jesus chegando para Pedro. E Pedro, Jesus disse: Pedro, vai até o alto mar. Bora pescar. Ele disse: mas Senhor, a gente já passou a noite toda aqui, não apanhou nada. Não apanhou nada. Ele disse: Pedro, vai até o alto mar e lança a rede. Sabe o que eu acho interessante? Pedro, irmão, testou um pouquinho de credulidade. Senhor, eu sei que o senhor sabe lá de carpintaria, mas de pescaria? De pescaria, me ajude, Jesus. Mas assim, mas por que tu mandas? Ó, eu vou. E foi. E lançou a rede. E a Bíblia diz que o barco quase ia a pique. Outra vez Jesus chegou no mar da Galileia. E não estava Pedro sozinho. Estavam os apóstolos fazendo o quê? Levaram a rede para quê? Para cá? Para cá? Parar. Quem chegou? Que é isso aí? Que negócio é esse da rede essa hora? Mas senhor, já é quase de manhã, não apanhou nada, senhor. Nada disso, volta de novo e lança a rede do lado direito. De que lado? Do lado direito. Lança a rede. E eles lançaram a rede. E a Bíblia diz que veio mais de 150 grandes peixes. Segundo os teólogos, 150 grandes peixes. Não é de uma espécie só não, é 150 tipos de peixe. Tem gente, pastor, que vive a vida toda pescando piaba. Botando aquela garrafinha lá, pescando a piabinha. Eu catei piaba. Que piaba, irmão? Entendeu? Aí pega um anzolzinho, chega lá, fica a noite toda. Vai o que, Flávio? Ô, nada, isso aqui é terapia. Que terapia pra crente, mano? Perder noite, não. Use a fé. Vou lançar, não é negócio de anzol. Vou lançar é rede. Meu negócio é rede. Eu vou lançar rede porque eu vou apanhar muitos peixes. No reino espiritual, no reino material. E o nome de Jesus será glorificado na minha vida. Fique de pé nessa noite. Que já está cruzando 9 horas. Eu não quero ser mais prolixo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa dessa vez. O tema que está na blusa de vocês já diz tudo. Homem de fé. A fé, ela é vista de duas formas. Existe a fé abstrata e a fé concreta. Abstrata é aquela que eu digo, eu creio. Eu acredito, pastor. Vai dar certo. Essa é abstrata. A concreta é aquela que eu não só falo, mas eu vou fazer. Eu acredito que o peixe vai estar lá, mas eu fico em casa. Então, vamos fazer jus ao tema que está na camisa de vocês. Eu quero ser um homem de fé na prática. Eu quero que as pessoas vejam a minha fé. Porque a Bíblia diz que eu ando por fé e por vista. A fé é para mim, porque eu acredito, eu tenho certeza que eu tenho fé. Mas a pessoa que está ali vai depender da fé de acordo com o que você praticar. Qual a ousadia que você está tendo na tua vida espiritual? Qual a ousadia que você está tendo na sua vida profissional? Na sua vida sentimental? Entendeu? O que você está transmitindo para a sua família, para os seus filhos? Você é o sacerdote da sua casa? Porque o sacerdote dessa igreja aqui, ele chega aqui, ele prega, ele ensina, e vocês confiam na palavra do sacerdote. Mas o pastor Jurandir não pode ser sacerdote na sua casa. É você que é o sacerdote lá. É você que vai chegar a partir de hoje. O homem de fé nessa casa aqui sou eu. A partir de hoje vai ter milagre nessa casa aqui. A partir de hoje eu vou movimentar essa casa com a minha fé, com a minha atitude, com a minha ação. A minha casa será movimentada pela fé.
Coloque a mão no seu peito que eu quero fazer uma breve oração por você.